Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo nessa Semana da Mulher aqui no Instituto Mãe Terra. Hoje o nosso papo é com a Nara Serrão e a Angélica Jansen sobre círculos de mulheres, elas que têm experiência e vão trazer para a gente dicas e reflexões sobre a montagem desse instrumento de luta, de cura e de rede que são os círculos de mulheres. Eu sou a Lua Serena e você está, como eu disse, nessa semana inteira de conteúdos para mulheres. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nara, Angélica, bem-vindas. Maravilhoso ter vocês aqui comigo. Eu Obrigada. estou muito feliz que vocês toparam trazer esse conhecimento. Amores que estão nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo, na descrição do vídeo, eu vou deixar toda a apresentação que eu vou ler das meninas aqui, também os arrobas dela para vocês entrarem em contato. Tanto Nara como Angélica fazem atendimentos a mulheres, mas não só mulheres, e fazem também condução de círculos, de imersões e de vivências ligadas ao feminino, à espiritualidade, etc e tal. Eu vou apresentá-las para que vocês as conheçam. A Nara Serrão é pedagoga, é psicanalista, numeróloga e oraculista e atua no desenvolvimento do feminino por meio de autoconhecimento, promovendo autoestima, consciência e valor e fortalecimento interior. Ela está em formação, na formação Florescer, que é a nossa formação aqui na Escola de Terapias Holísticas e Naturopatia para Mulheres. E ela vem fazendo um trabalho maravilhoso com o trabalho no Cristal Terapias, que é um espaço online onde ela desenvolve terapias, autoconhecimento, vivências e cria conteúdos também. Narinha, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, eu estou me sentindo muito honrada e espero que as nossas trocas aqui possam contribuir muito para todas. Ai, maravilhosa. E a minha querida, maravilhosa Angélica Rodrigues é psicóloga clínica há 26 anos e ela é especialista em sonhos e psicanálise e na clínica junguiana também. Ela tem pós-graduação em arte terapia, em clínica junguiana, é condutora de círculos de mulheres há mais de 10 anos, ela vai partilhar muitas dessas experiências aqui. O grupo Senhora das Laeiras é o círculo de mulheres que ela tem já há mais tempo, mas ela desenvolve outros trabalhos também, fora este círculo de mulheres em si, que é uma irmandade, que daqui a pouquinho ela conta para vocês. Ela trabalha no sistema como terapeuta floral, que eu acho o máximo isso, nos florais da Amazônia. Tem formação em atendimento clínico com medicina canábica e plantas psicoativas. É a minha mestra de ayahuasca, minha maravilhosa, que me ensina os mistérios das plantas professoras. Isso aqui é acréscimo meu, tá? A Angélica também tem formação na clínica psicológica com plantas psicoativas também há 9 anos, formação pela Unifesp. Também é terapeuta integrativa e também na formação Florescer e no terapeuta holístico aqui, pelo Instituto Mãe Terra. Feminista com o objetivo de acabar com o patriarcado, né? Condutora de grupos de estudos e livros para o feminismo. Angélica é essa potência de mulher que é um prazer enorme ter a sua fala no dia de hoje, meu amor. É uma grande honra estar aqui, Lua. Agradeço muito e eu acho muito importante a gente ter esses espaços para poder compartilhar e incentivar que outras mulheres possam, né, ir em círculos, se sentirem que têm esses espaços e elas mesmas sejam capazes até de conseguir abrir os seus próprios círculos, né, e oferecer esses espaços para outras mulheres. Maravilhoso, até o que a gente sempre fala, né? Toda verdadeira condutora de círculos de mulheres, toda verdadeira mulher que é determinada em falar sobre o sagrado feminino, vai ter tem que ter, tá? Se não tem, você sai correndo. Uma fala de que isso tem que se multiplicar. Então, nunca é uma fala exclusivista. Não, tem que ser só aqui. Não, eu só faço assim, eu só quero assim. É para vocês também. Então, a ideia da gente trocar esse papo aqui nessa roda de conversa com a Angélica e com a Nara, a ideia é que vocês saiam daqui com ideias, inspirações, insights, para que vocês mesmas possam montar os seus círculos, possam fazer os seus trabalhos com outras mulheres, para que cada vez mais mulheres possam ter acesso a uma rede de apoio. Uma das coisas mais importantes e que os círculos de mulheres trazem para a gente, não é o único objetivo, mas é um dos mais importantes, é a rede de apoio. Não à toa que todo círculo de mulheres ocorre em roda. Né? Às vezes não é nem fisicamente em roda, às vezes é
uma baguncinha, todo mundo junto, mas é em roda para que a gente possa se ouvir e se conversar. E vocês têm experiência com isso. Eu queria começar, antes da gente entrar naquela nossa pautinha, eu queria que vocês brevemente contassem para o pessoal que está vendo e ouvindo a experiência de vocês com o Círculo de Mulheres. Então, a Angélica tem Senhora das Lareiras, que é um grupo sólido, uma irmandade, há mais de 10 anos, mas ela também já fez outros trabalhos com mulheres, às vezes trabalhos pontuais, de vivência. Queria que vocês trouxessem isso. Nara tem uma experiência muito bacana online, que pode dividir aqui também com a gente. Vou começar com você, Angélica. Conta um pouco para a gente dessa sua experiência com círculos de mulheres, até para o pessoal entender qual é que é a nossa pegada aqui na conversa. Sim, eu acho bem interessante. Eu estava, há muito tempo atrás, eu sempre recebi amigas, assim, individualmente, né, num momento, assim, de cansaço, de angústia. Elas chegavam, eu acolhia, a gente dava uns banhos e fazia umas delas, fazia os rituais. A gente sentava e conversava e eu ficava escutando. E uma amiga minha falou assim: por que que você não faz isso com outras mulheres? E eu não me senti preparada para aquilo. Eu falei assim: não, imagina, não tenho preparo para isso, não tenho um estudo para isso, não consigo. Não, não, vai, faz, que ia ser muito importante e tal. Ela me incentivou. E aí eu fazia e faço ainda, né, os rituais de sangue, colocar o sangue na terra, lá no meu círculo sagrado. Eu fiquei lá. E aí eu tenho uma audição, né, e eu rezando, pedi assim: poxa, eu queria pedir permissão para Deus, né, para que eu pudesse abrir um círculo de mulheres. Aí foi muito interessante, porque eu escutei ela falando assim: toda mulher que quer fazer um círculo já tem a permissão, só é querer, faça. E aí eu falei assim: nossa, então eu posso, né? Pode, se você quer, você pode. Eu falei: então tá. E assim eu comecei fazendo, e aí foi bem interessante, porque no começo eu não sabia muito bem o que fazer, então, como é um encontro por mês, geralmente é no último domingo, só que agora a gente, por conta do Natal, que houve, né, eu coloquei no primeiro domingo do mês de abril, então a gente vai ter agora nosso segundo encontro nesse próximo domingo. Então, eu recebi as inspirações justamente quando eu estava menstruando, jogando ali o que, que eu vou fazer esse mês, né? E aí eu menstruando ali, fazia uma meditação e começava a escrever as inspirações que vinham. Geralmente eu usava cartas e vendo as cartas eu ia tendo as inspirações do que trabalhar, né? Mas eu utilizo muito, eu fiz 3 grupos, né, com esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Foi um trabalho incrível que eu realizei. Inclusive, eu devia ter pego ali, porque teve um trabalho que eu fiz, que eu pegava cada capítulo, e a gente montou caderninhos com esses capítulos, e depois a gente fez um livro e costuramos, cada pessoa, então foi uma coisa linda, né? Mas uma coisa muito interessante também que eu utilizei bastante foi esse livro aqui, para mim, é a minha Bíblia. Anuário da Grande Mãe, que a gente lia sempre nos encontros. Eu fiz uma vez que a gente tem o nosso WhatsApp, né, do nosso grupo, então por 2 anos a gente fez estudos diários das deusas daqui desse livro. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que depois desse livro aqui, que a gente fez 15 encontros, às vezes a gente repetiu o encontro, eu utilizei esse livro aqui, A Jornada da Heroína. Foi muito interessante. Então, acho interessante, assim, ter ouvir a demanda do grupo, né? O que que o grupo quer, o que que precisa, porque às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra, mas para quem está começando também, esse livro aqui, ele é sensacional, né? E agora a gente está terminando esse livro aqui, A Ciranda das Mulheres Sábias. E sempre utilizo também as cartas das deusas. E o começo do meu círculo, eles sempre estão assim: a pessoa chega, toma o floral da Amazônia, que fica aberto todo encontro, a pessoa vai tomando floral, é uma imersão de florais. E depois a gente tira uma deusa e a gente vai meditar a respeito dessa deusa, né? Então a gente pega e faz uma correlação dos florais com a deusa e qualquer mensagem disso. Depois entrar no capítulo do livro e depois fazer a nossa dinâmica, né?
Então, é muito interessante, mas a gente vai aprendendo com o tempo mesmo, assim, o que precisa, né? Tem que ter uma confiança, tem que ter um ouvido, tem que ter uma disponibilidade para poder. O que que você quer? Por que que você quer receber mulheres? O que é que você quer com isso, né? Como é que você quer também esse grupo? Você quer se inserir no grupo ou você quer ficar num lugar assim de comando? Ou você quer só estar ali dentro daquele grupo? Porque óbvio que vai acontecer frustrações. Você tem que ter um bom ouvido para não ter briga, porque já aconteceu no grupo de uma discutir, não é isso, é aquilo, né? Principalmente ter muito cuidado com questões assim políticas no grupo, porque a gente já teve pessoas que tinham posições diferentes políticas dentro do Era aí grupo. que a minha mãe queria participar do círculo de mulheres que a gente está fazendo aqui. Ela ouviu sua voz, ela falou: eu conheço essa aí, eu vou lá. Adoro, né? Minha mestra, maravilhosa. É Pode porque a gente continuar, está na amigo. vibração da ciranda das mulheres sábias, estamos É, nas mulheres escuras aí. Ela veio, né, é gente? verdade, cara. Ela só escutou, ela veio. Não, ela pareceu a bruxona, claro, né? É maravilhosa. Pode continuar, meu amor, desculpa. Sim, não imagino, jamais, né? Acho isso uma benção. Mas eu acredito, para quem vai começar, querer e acolher e nunca julgar, né? E acolher todas que vierem, com todas as dores, mas também aprender a se acolher nesse caminho, sabe? O que que eu quero? E um ponto muito delicado do grupo feminino é assim: eu vou cobrar ou não vou cobrar? Porque tem aquela coisa, mas aí eu vou comercializar o sagrado, não vou comercializar o sagrado, né? Só que também a gente tem que trabalhar a questão da prosperidade, porque, como eu falo, né, a gente tem que trabalhar essa questão antes, vamos falar assim, do patriarcado, que o nosso próximo livro é esse, a criação do patriarcado, maravilhoso, né? Porque você estava falando assim, o grupo, vamos ter um espaço para acolher. E aí pergunta assim, por que que a gente tem que ter um espaço para acolher mulheres? Por que que existe essa necessidade de sermos acolhidas, né? O que que acontece? Então, se a gente for olhar, eu acho esse livro fantástico, porque ele conta isso historicamente e como isso nos adoece psiquicamente, né? Nós temos aí a questão da histeria, que não se usa mais esse nome, mas a histeria, originalmente, do grego, ele fala que é uma doença que vem do útero, do grego. Então, por isso que a gente não fala mais sobre, não usa mais esse termo, né? Mas as mulheres foram e são, né, agora que a gente está começando a olhar para isso, extremamente tolhidas na sua liberdade de ser o que elas são, né? Nós somos desde quando nascemos, aí vai ser uma menina, estamos na barriga, então vai comprar rosa, vai usar rosa, né? E aí a gente começa a ganhar boneca, começa a ganhar vassoura, começa a ganhar panelinha, então já vai ali, a gente já vai entrando numa repressão. Então, como é que a gente não vai adoecer? Por que que a gente precisa de espaço para falar? Né? Por que que a gente precisa desses lugares? Então, a gente tem que ter consciência. Não tem como falar de um círculo de mulheres e não falar dessa questão do patriarcado, do machismo, quanto isso adoece mulheres. Então, é muito importante a gente trabalhar esse machismo que a gente reproduz, porque a gente nasce dentro desse sistema, e Angélica, olhar para nós mesmas, né? Oi, Nara. pegando já a tua fala, e desculpa te interromper, isso quando a gente Não, não é imagina. leiloada dentro da barriga ou as nossas filhas são leiloadas, porque quando se fala que a gente vai ter uma menina, o que mais aparece? Ai, vai ser namorada do meu filho, vai casar com o meu filho, porque o meu filho vai pegar. A criança ainda está dentro da gente e já tem um monte de pretensos donos para essa criança. É um absurdo. Então, a gente vê realmente a necessidade de tudo isso que você está falando. Desculpa te interromper, porque eu acho que isso aqui Não, não podia passar. imagina, não, você é totalmente convidada a enriquecer essa conversa, né, com isso. E porque nós vemos mesmo isso. E quando, não, né, Nara, não há aquela fala assim, de, você está grávida de uma menina, então
você é fornecedora. Olha que situação, porque eu tenho uma menina, né? Falava, você é fornecedora. Eu falei assim, como assim fornecedora? Né? Alguém vai consumir isso? E aí isso é uma piada. E a piada é uma coisa absurda. Esses dias eu estava vendo. A gente vê bastante, né? Naturaliza a questão com essas piadas, né? Verdadeiramente você tomar consciência é uma coisa um tanto quanto dolorosa, porque você se torna uma chata. Você já não consegue rir das coisas que você ria um tempo atrás. Né? Tem um meme que está correndo, talvez vocês já tenham visto, que é uma mulher assim tá no celular, aí o cara vai pegar um copo de água, esqueci o nome dele, mas parece que é Jorge. Aí ela está no celular, e o Jorge vai pegar um copo de água. Aí ela fala assim, Jorge, não toma ele vai tomar no bico. Não toma do bico, você já viu essa? Pega o Parece prato, que não ela é sei a o quê. mãe do cara, é um negócio muito E eu louco. fiquei, cara, uma coisa, você conhece, né? Eu falei assim, cara, aquilo foi me dando uma angústia. Eu falei, pelo amor da deusa, gente. E todo mundo tá rindo disso, sabe? Essa carga mental. Que o pessoal fala assim, que o homem tem a caixa do nada. A gente não tem esse privilégio de ter caixa do nada. Exatamente. Sabe? Por que eles têm caixa do nada e a gente não tem? E como isso adoece as mulheres? Por isso que a gente precisa de círculo de mulheres. Exatamente, cara. É impressionante isso, assim, o círculo do nada, o cara tá com problema no trabalho, ele tem o direito sei lá, de ser mal educado, de ser estranho com a pessoa dentro de casa. A gente não, né? Tipo, exatamente. Nara, conta um pouco da sua experiência com os círculos, e é bem interessante porque você já fez trabalhos presenciais e faz trabalhos presenciais também na região de Poá, mas eu preciso dizer, gente, eu tô com duas mulheres da Amazônia aqui, vocês não estão ligados, as duas são. Eu Ah, preciso... da Amazônia também! Ela é do Belém do Mentira! Pará, Pará. ela é do Pará, mas são mulheres da Amazônia, entende? Então, assim, muita riqueza Eu aqui. sou de Manaus, Nara, e meu pai é de Belém, minha mãe é de Santarém. Olha só. Gente, Você nasceu aonde, no Pará? Belém. Ai, que legal, você é da terra do meu Meu avô de Amo! Cametá e minha avó de Vigia. Ô, Nara, você Super sabe que, na pinta. você sabe que quando a gente voltou da Amazônia, a Angélica que deu as dicas pra gente quando fomos, né? E quando a gente voltou da Amazônia, a Angélica, tão maravilhosa, ela sabia que eu ia ficar morrendo de saudade, ela me chamou na casa dela, a gente tomou tacacá, a gente comeu açaí. Ai, que delícia. E eu tô com um Angélica, negócio para levar para você, viu, Lua? Que me trouxeram lá, tô com um cupuaçu, um queijo e um Ai, que tucumã. chato. Lembrei muito de você do Ai, adoro X-Caboquinho. Eu falei, Tucumã, vou adoro. tô congelada Ai, ali para te gente. levar. A gente fala da Amazônia, a gente já começa aqui a ficar feliz, né? Narinha, então conta um pouquinho da sua experiência, traz um pouco dessa sua experiência, tanto no presencial como no online, conta um pouquinho dessa sua história pra gente. vou pegar aqui, inclusive, a fala da Angélica. Já quero muito ser tua amiga, você é maravilhosa. É, que me fez lembrar quando eu era adolescente. Então, adolescente, eu sempre gostei de estar reunida, principalmente com mulheres mais velhas. Assim, eu sempre tive uma relação muito próxima da minha avó. Minha avó é minha mãe de criação. E com as minhas outras amigas também. A gente sempre ficou em círculo e eu só vim me dar conta disso agora. E a gente fazia justamente esse trabalho sem perceber, de uma estar colhendo a outra, de problematizar as coisas, porque dos problemas também surgem muitas questões, surgem muitas quebras de paradigma. Então, eu acho que, como a voz que falou contigo, é, quando a mulher quer, ela já tem a permissão, e a gente já tem essa permissão muito antes de ter a consciência que tem essa permissão. E aí, voltando agora para o presente, a minha primeira experiência realmente foi no online, e foi uma vivência, assim, eu não tenho um grupo constituído, então eu fiz vivências de rodas, e a primeira foi com a deusa Lusa, que é uma deusa muito especial para mim, muito maravilhosa, e foi justamente dessa necessidade que eu vi do movimento do corpo, da dança. E eu vim trazendo justamente essa questão porque a gente é muito recriminada por dançar.
A gente é muito recriminada por sentir prazer. E a luz, ela me traz muito essa consciência de cura sobre o movimento do corpo. E foi justamente nisso que eu fiz, sobre a dança, sobre o feminino e principalmente sobre o prazer, que não precisa estar ligado somente à questão do sexo, mas o prazer com o próprio corpo, o prazer de fazer as coisas que gosta, o prazer do movimento da vida, porque a Lusa vem falando muito sobre isso. E aí foi online, e foi legal, porque mesmo no online, todas dançaram. Todas tiveram umas que fecharam a câmera porque estava com vergonha, mas todas se permitiram esse momento da dança, esse momento. Primeiro elas começaram a rir, porque eu fui. Assim, eu sou meio tímida, mas depois, quando eu crio cara de pau, eu sou totalmente cara de pau. Então elas me viram dançar e viram que eu não estava com vergonha e tudo, então elas se permitiram levar. E assim, eu vejo esse movimento muito bom, que é justamente essa propagação. Eu posso fazer, e aí é muito aquele trabalho de formiguinha. Eu consigo fazer, então eu levo para minha irmã, eu levo para minha mãe, eu levo para minha amiga, e a gente vai difundindo. No presencial, eu senti um pouco de dificuldade, até porque eu fiz pela secretaria. Então, assim, são muitas mulheres, de várias religiões, então precisa meio que adequar a fala, e essa adequação da fala é ali na hora. Não, não é algo que a gente já vai preparado para um grupo que a gente conhece. Então, a gente teve casos onde mulheres sofreram abuso quando criança e mulheres mais velhas terminaram julgando. Então, precisa ter todo ali um jogo de cintura para acolher quem foi, infelizmente sofreu o abuso, mas também para levar uma consciência para aquela que julgou de que as coisas não são bem assim como ela estava pensando, como ela imaginava que fosse. Então eu vejo o círculo de mulheres muito nisso. Não é a questão política de partido, mas é a questão política da consciência. Então, até como a gente estudou dentro do curso do Florescer, a política, ela vai ser inevitável dentro do círculo de mulheres, porque é essa consciência, é esse aprendizado, é a gente entender o nosso poder e utilizar esse poder da melhor forma, para nos dar autonomia, para nos resguardar, para nos auxiliar, para quebrar pactos desse patriarcado, porque é muito notório o quanto que a gente é jogada uma contra a outra. Mães e filhas disputam poder, e isso é muito triste. Então, a gente ter esse círculo de mulheres, eu vejo como um movimento político fortíssimo e necessário para todas nós. E aí vem justamente esse acolhimento, essa quebra de realidades que a gente viveu de forma inconsciente e teve como verdade durante muito tempo, durante 40, 30, 60, 80 anos, porque o círculo pode ser para todas as mulheres. Então, quando a gente vive essas experiências, eu acho fantástico, assim, porque dói a gente entender que a gente viveu muito tempo na realidade do outro, mas isso também dá um poder para a gente gigantesco, de forjar a nossa realidade, de criar a nossa realidade. E aí tem muitas falas como, eu vivi assim o tempo todo, então eu vou continuar reproduzindo. E aí, mais uma vez, eu vejo como que o Círculo de Mulheres também é pedagógico, porque vai ter essa resistência, infelizmente para algumas vai, mas aí a gente vai justamente nessa pedagogia do amor, trabalhando, trabalhando, fica uma semente ali. Fica E mesmo. aí vai se disseminando. Fica mesmo. Você sabe que teve uma situação bem interessante num dos círculos de mulheres que eu conduzi uma vez. Como que eu fazia, né? Tá, para vocês terem ideias aí, meninas que nos ouvem. Eu sempre gostei de uma condução colaborativa, né? Então, assim, eu pegava a experiência que eu tinha de vida, e aí eram 13 encontros, e essas 13 mulheres, cada uma ficava responsável por um tema que era sorteado, e nunca era aleatório, né? Sempre tinha um negócio que acontecia. Então, por exemplo, vamos supor, a Nara ficava com o tema ciclos do feminino. Então, era todo um encontro, tinha uma estrutura, um encontro, essa estrutura todo mundo respeitava, mas ela ia conduzir. Aí eu entrava como uma coadjuvante para ajudar. Às vezes era uma mulher que não tinha experiência, ela não tinha repertório, eu falava, faz assim, por que você não faz assim, por que você não fala isso? Se ela era insegura, eu ficava, não, então tá, você quer que eu fale essa parte? Eu falo essa parte. Eu sempre falava, tem sempre uma vivência final, então eu falava que elas fossem criativas, né?
que você quer fazer dessa vivência? Então, às vezes ela tinha uma ideia, mas ela não sabia, porque ela não tinha, às vezes, repertório, experiência de condução de vivência. Então, eu entrava para ajudá-las nesse sentido. E aí, teve um círculo, e um dos temas que a gente trabalhava era poder da mulher. Então, poder. E aí, a moça que estava que era responsável por esse tema, ela fez uma... Eu sempre sugeria que elas trouxessem mulheres importantes, mulheres poderosas, porque o Círculo de Mulheres é sobre isso, né? Não é para você ser a estrela. Então, são todas nós que somos a constelação. Então, eu sempre falava assim, tragam outras mulheres importantes para a gente falar sobre elas que têm relação com o tema. E aí, essa moça, ela trouxe, foi muito interessante isso, assim, e calha bem no que você trouxe. Ela trouxe várias mulheres importantes em posição de poder. E aí ela trouxe 2 exemplos que deu um rebuliço na hora do círculo. Ela trouxe vários, mas 2 foram... Na época, quem era presidente do Brasil era a Dilma Rousseff. Ela trouxe a Dilma e ela trouxe também a Margaret Thatcher. 2 mulheres que teve posições de poder e ela trouxe, né? Nossa, gente, foi tão difícil, porque muitas, não todas, tá? Mas muitas mulheres ali, elas não conseguiram entender que a moça que estava conduzindo ali, ela trouxe 2 figuras femininas de poder. Você pode gostar ou não gostar da Dilma, não é a questão, mas ela foi a primeira mulher presidente do Brasil, presidenta do Brasil. Você pode gostar ou não gostar, a questão não é essa. Você pode gostar ou não gostar de quem foi a Margaret Thatcher para os britânicos ali. Você pode ter críticas e admirações e tal, mas a ideia era mulheres no poder em contextos históricos diferentes. Mas para vocês verem como gente, foi difícil, porque algumas não conseguiam entender, uma porque odiava a Dilma, outra porque odiava a Margaret Thatcher, e elas assim estavam muito fechadas. Uma delas que polemizou ali, anos depois, e assim, eu entro ali para fazer a mediação, né? Porque eu não ia deixar a moça, coitada, no meio da bagunça ali da briga. Então eu mediei, né? Trouxe uma mediação, trazendo para elas, gente, nós estamos falando de figuras femininas no poder. Se era, se não era, como que era. A gente tem todas essas críticas que nós podemos, mas o foco não é esse, né? O tema é poder. E estamos falando de 2 mulheres que ocuparam, uma ocupa, outra ocupou espaços de poder. Né? E aí a gente poderia falar várias coisas sobre isso. A gente poderia falar, por exemplo, da mulher negra, cadê? Né? Nunca teve aqui. Na verdade, no mundo, né? Poderíamos, mas não é o foco aqui, é só falar assim, tem 2 mulheres aqui que foram do poder, você pode criticá-las. Os anos passaram. Um dia, gente, eu estou na minha casa trabalhando, eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma dessas que polemizou, que absurdo, como que pode. No caso dessa, ela era a favor da Margaret Thatcher e contra a Dilma, porque tinha isso também. Aí, porque são 2 figuras muito diferentes em alguns aspectos, no espectro político, né? Essa moça, ela mandou mensagem para mim, uma mensagem tão bonita no WhatsApp. Ela falou, Lua, muitos anos se passaram desde o nosso círculo e tal. Não aconteceu nenhuma quebra, tá? Conseguimos conduzir ali de forma harmônica, o círculo se transcorreu. E esse era o segundo encontro ainda. Tem vários depois. E ela falou, hoje, passado alguns anos e mais madura, eu consigo entender o que você e a fulana quiseram trazer quando vocês colocaram aquelas mulheres ali e tal. Mas na época eu ainda estava tão contaminada e reproduzindo tanto patriarcado, me sentindo tão à vontade de açoitar mulheres, que eu não consegui enxergar o que vocês estavam querendo dizer ali. Então, eu te agradeço, porque depois eu fui fazer outros círculos, eu fui aprendendo e eu fui entendendo o que vocês quiseram dizer com aquilo, né? Eu continuo tendo as minhas críticas para com a Dilma e tal, mas hoje eu consigo compreender o que vocês trouxeram ali. Eu fiquei muito feliz, porque é muito isso. Às vezes, a gente não vai conseguir fazer com que uma ideia seja colocada ali e as pessoas todas entendam, elas têm todo um histórico de vida, né? E esses desafios, eles são muito doloridos para a gente quando a gente começa a fazer círculos de mulheres, porque a gente está ali tão de coração aberto, né? Querendo se abraçar e ser abraçada, e enxergando todas como deusas e como irmãs e tal. E quando vem, é muito difícil, é muito doloroso. Isso quando não acontece, não aconteceu no meu, mas eu já tive experiências de atender mulheres
que ficaram até mesmo traumatizadas, porque, por exemplo, eram parte de círculo de mulheres, e essas mulheres, essas irmãs de círculo, algumas delas falaram mal dela para outras mulheres num trabalho, então eram todas terapeutas, começou a falar mal dela, e eram irmãs de círculo, né? Então, para vocês verem como existe é pernicioso o patriarcado, né? E a gente é socializada para ser umas contra as outras. Eu diria, e quero passar a bola para ouvir vocês, eu diria que existe esse grande desafio que é você criar uma cultura de clã com essas mulheres quando elas chegam muito cruas, muito contaminadas com o patriarcado, para que elas entendam que ali não é uma competição, quem brilha mais, quem é mais poderosa, quem sabe mais, mas é um momento realmente de estarmos em rede. Né? E isso é uma coisa que foi bastante desafiador para mim, conseguir nos meus círculos, mas é algo bastante difícil. E um outro ponto que eu acho que é bem desafiador é manter as mulheres animadas para continuar o trabalho. Por quê? Porque é muito fácil uma mulher abrir mão do seu momento porque ela tem que levar a criança na escola, porque ela está cansada, porque ela ficou o dia inteiro trabalhando, porque ela agora precisa ir num evento social da família, e ela deixa rapidamente. Então, você tem que criar uma cultura de clã ali, para que elas entendam a importância delas estarem ali naquele momento, de terem esse momento para elas, porque facilmente uma mulher, ela vai ter disposição para todos, para atender a todos, menos a ela mesma. Então, e aí muitas vezes é isso, não é que o seu círculo não é bom, não é que o seu trabalho não é bom, o trabalho que vocês estão desempenhando não é bom, é que a gente é socializada para abrir mão de nós mesmos em prol do outro. A abnegação, a mulher valorosa é aquela que abre mão de tudo por todos. Não é, isso a gente tem que quebrar. E às vezes é bastante difícil, às vezes tem que pegar na mão mesmo, né? Então eu queria ouvir vocês. Vou começar com você, Nara. O que você diria de desafios que você encontra e como saná-los? Eu nunca tive a experiência de ter um círculo de mulheres assim com vários encontros, mas eu tive, quando eu reabri o espaço físico, antes de fechar novamente, a gente teve uma vivência de 6 horas. Então, manter mulheres 6 horas dentro de um círculo é muito difícil. E foi exatamente isso que a gente trabalhou. Nós éramos 4 terapeutas e a gente veio trazendo justamente o parabéns para aquelas mulheres, para que já começasse a despertar essa consciência de que elas estavam se valorizando, de que elas estavam ali se dando aquele tempo. Então, a gente trouxe todas essas questões que muitas vezes é difícil para a gente deixar uma louça ali para lavar do que ler um livro, do que às vezes assistir uma novela, porque a gente está muito cansada. Então, a gente trouxe toda essa consciência para elas. E, assim, 2 somente não ficaram até o final, todas ficaram. Então, acho que trazer essa consciência, despertar essa necessidade de olhar para si, porque infelizmente é isso, a gente foi criada, a gente foi forjada para servir o outro, mesmo que isso acabe com a gente. E um dos pontos que eu também tenho trabalhado dentro até do Instagram é justamente ir despertando essa consciência sobre o amor próprio, sobre o papel do feminino, porque eu estou com um projeto, inclusive com a Tamara, da gente fazer círculo de mulheres online. Então, é bom a gente já ir começando justamente nesse processo educacional para que a mulher entenda que ela precisa, que vai fazer bem para ela e que ali vai ser um local seguro. Outro ponto também que eu achei como desafio foi justamente ainda nas mulheres mais velhas. Então, a dificuldade delas entenderem que não é uma crítica elas quererem ser dona de casa. Tá tudo bem ser dona de casa, desde que seja uma escolha. Não é porque todo mundo fez, não é porque essa sociedade patriarcal diz que a gente é valorosa porque cuida de marido, cuida de casa, cuida de filho, não tem uma profissão que é o ideal. É o questionamento, realmente isso é ideal para mim, porque eu concordo com isso, eu gosto disso, para mim está tudo bem, ou porque é uma sociedade que fala para mim que isso é o correto. Então, eu tive esses 2 pequenos desafios, que é trazer para essa mulher essa consciência do poder dela de escolha. E aí, mais uma vez, a gente entra na questão política.
Porque essa conscientização política de mostrar para ela que ela tem o poder de questionar, que as escolhas dela muitas vezes não são as escolhas delas, que só são reprodução social, cultural e tudo mais, eu vejo como um grande desafio. Sem dúvida, é um grande desafio mesmo. Tem até aquelas questões do a esposa tradicional ou a menina que vai no baile funk. Gente, pode ser uma, ou pode ser outra, ou pode ser as duas, pode ser as duas, desde que isso seja uma escolha sua e não uma coisa que você acha que tem que ser assim, né? E para você, Angélica, Exatamente. quais são os desafios que você mais encontrou e como saná-los, hein? Olha, o maior desafio que eu encontro até hoje é o meu ego, minha vaidade. No que sentido, né? Porque assim, quando eu comecei o grupo, como eu queria o grupo, como eu fantasiava o grupo, como que esse grupo ia responder, e o grupo não chega nesse lugar, né? Então você tem que entrar no grupo assim, poxa, não espere, sabe? E você vai se decepcionar. Então, assim, eu lembro quando o grupo estava com 7 anos, eu pensei em fechar o grupo, porque então eu tive que fazer muita terapia, olhar para mim, não, mas por que que eu estou esperando isso, né? O que que eu estou esperando? Como é que eu gostaria de ser acolhida por esse grupo também? Porque eu fui me questionando sempre, me aprofundando cada vez mais e vendo o que é que o grupo demandava e não o que é que eu gostaria de entregar para o grupo. Então, eu acredito que, para mim, o maior desafio é esse, né? Receber, estar preparada para receber a demanda desse grupo, né? Porque leva a demanda, você leva o que você gostaria de entregar e quando você chega lá, não é aquilo que o grupo está demandando, é outra coisa, sabe? E aí você tem que lidar com a sua frustração o tempo todo, né? Então, o grupo vai te frustrar o tempo todo, né? E aí, o que é que faz eu ficar num grupo aonde eu me frustro muito, né, nesse sentido, assim, resultado não ser aquilo que eu estava esperando. É realmente eu ver o resultado do trabalho depois, né? Porque uma vez a gente fez um encontro que foi até da mulher borboleta do grupo e aí a gente tinha uma irmã que participava que ela já tinha 40 anos e nunca tinha beijado na boca, porque ela estava vindo da Igreja Católica. Então ela seguia aquela coisa do catolicismo que o cara tinha que chegar, tinha que ser o homem que vai casar com ela, o príncipe encantado, e ela seguia à risca isso. E aí, ela chegou para mim na clínica, eu convidei para ela participar do grupo. E aí ela foi desenvolvendo, beijou na boca, fez um monte, fez sexo, né? E aí naquela semana ela tinha acabado de fazer sexo, e aí a mulher borboleta estava todo mundo pelada. Foi uma coisa meio assim, porque a gente ia fazer. A mulher borboleta é um conto que fala da sensualidade, da energia da sensualidade da mulher, mas isso não está ligado ao corpo físico dela. Tanto que ela falava, né? A Clarice fala lá no conto, ela estava esperando uma mulher lindíssima, jovem, maravilhosa, e de repente chega uma mulher de meia idade, balançando, com pele sobrando, com o peito caído, mas ela tinha uma dança tão maravilhosa, todo mundo ficou assim hipnotizado. E aí estava todo mundo assim, esperando, né, o encontro. Aí eu pedi licença, aconteceu, a gente, né, as cartas das deusas é uma coisa incrível, que eu aconselho todo mundo a usar essa ferramenta para poder quebrar o gelo, as pessoas chegarem, porque todo mundo chega meio agitada, né? E aí, quando toma o floral, quando tira a carta, eu acho muito interessante também ter sempre um livro de registro para você ir vendo e depois você registrar como é que foi o grupo, em que lua, eu gosto muito de colocar a lua que a gente está, né, qual é o aspecto que vai ser trabalhado nessa lua, e depois, quando termina o grupo, você fazer um pequeno resumo do que aconteceu naquele momento, é muito interessante, assim. E aí, ok, eu levantei, falei, ok, então a gente, ó, vai pegar uma água. Quando eu voltei pelada. Todo mundo levou aquele choque. Nossa, voltei pelada, sentei, abri o livro, falei, então vamos continuar aqui, né? Vamos fazer então nossa. Aí todo mundo em choque aqui, me olhando pelada. Eu falei, então, quem quiser tirar a roupa, pode tirar. A gente vai dançar pelada, que eu tinha ajeitado uns véus, aí
Aí todo mundo foi tirando a roupa, todo mundo ficou pelada. E essa moça ficou só de calcinha. Eu percebi que a calcinha dela era uma calcinha vermelha. Mas conforme a gente foi dançando, daqui a pouco ela tirou a calcinha e jogou naquela lareira que estava acesa ali do fogo. Gente, eu me lembro dessa cena que ela tirou a calcinha e começou a gritar. Eu falei, "Ei". Ela tinha perdido a virgindade há uns umas 2 semanas, né? E então, assim, a gente vai vendo o resultado, o crescimento, sabe? As pessoas se libertando, as mulheres, aquelas mulheres se libertando, né? Mas a gente tem 10 anos de grupo, passaram muitas pessoas pelo grupo, e acho que o grande desafio também é você decidir qual vai ser o tipo de grupo. Eu já me conformei qual é o meu tipo. O meu tipo é um tipo terapêutico, porque eu já tentei me incluir, inclusive eu vou para outros grupos, eu participo, porque eu acabo ficando naquele lugar de altar, de condutora, né? Eu quero ficar no lugar de mana, eu quero ser mana também. Não adianta, ela me coloca naquele lugar, sabe, assim, da condutora, a bruxona, né? Eu falei assim, pô, então acho que elas precisam disso. E, e aí eu falei, bom, elas precisam disso. Inclusive é uma coisa que eu estou trabalhando atualmente isso, né? Porque uma das coisas que foi extremamente doloroso para mim foi quando a minha mãe fez a passagem. Quando a minha mãe fez a passagem, eu fiz esse anúncio no grupo, que a minha mãe tinha feito a passagem. E elas não conseguiram me acolher. Eu estava esperando o acolhimento. Elas ficaram assim, eu senti assim, tipo, nossa, o que que a gente faz, né, e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, onde é que eu estou falhando? Por que elas não conseguiram me acolher? E eu senti que eu estava num lugar muito lá em cima, sabe? Mas aí, por mais que eu tente sair desse lugar, eu sinto que elas precisam. Então, eu venho trabalhando essa certa independência. Eu já estou colocando assim, olha, vocês vão conduzir. Quem que vai conduzir o grupo na próxima, né? E elas ficam relutantes, porque elas estão ali meio estagnadas depois de 10 anos, que elas ficam ali. Eu conduzo o grupo, faço tudo e elas ficam ali. Mas eu quero colocar mais fluidez. Eu acho que a gente chegou no momento do grupo que eu preciso mostrar para elas que elas podem também conduzir, mas também não é todo mundo que quer conduzir, é todo mundo que vira condutora, né? Eu estou achando que está despontando ali alguma coisa, uma irmã, né? Mas eu acredito que o maior desafio foi esse, das minhas expectativas com o grupo, porque é muito fácil você acabar com um grupo se o grupo não ele não corresponde àquilo que você acha, às suas fantasias, que você acha que vai acontecer. Vieram muitas irmãs que chegaram aqui e falaram assim: olha, eu não venho mais porque não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo um grupo de mulheres, eu quero encontrar um grupo de mulheres, eu não quero um grupo de mulheres assim para eu fofocar, comer bolo, eu não quero falar dessas coisas. Não vou dar conta, né, de mergulhar. Então, no começo eu ficava assim, indignada, eu falava, meu Deus, mas né? A gente está oferecendo ferramenta, a pessoa sair, a pessoa quer ficar. Depois eu entendi que existem estágios, aquela pessoa não está pronta para mergulhar, porque realmente é doloroso. Não é uma coisa fácil você caminhar, né, no inferno, mas eu sempre falo para as minhas meninas, né, falo assim, olha, as manas, gente, a gente vai para o inferno, não tem jeito. Todo mundo aqui vai para o inferno, não precisa nem morrer para isso. E se a gente está no inferno ou vai para o inferno, não é melhor a gente ter amizade com Hecate, que conhece todos os caminhos, né? Que a gente esteja alguém para segurar a nossa mão e falar assim, ó, vamos para cá. Ela não vai carregar a gente, mas ela vai segurar na mão, não vai soltar. Então é interessante a gente ter alguém que nos conduza nos nossos caminhos infernais. Porque não adianta, não vai ter novela, não vai ter trabalho, sabe, distração. Uma hora você vai ter que encarar, você vai ter que descer, você vai descer. Então é bom a gente estar preparado para isso, né? Então, uma das maiores que eu acho assim, se você quer conduzir, olha bem qual é o tipo de condução que você quer ter. E isso Vamos começar geralmente por aí. Vamos, acontece. Angélica, pode tomar a palavra já, continuar? Vamos pensar também assim, beleza.
Mas os desafios são esses, e sim, tem outros tantos, viu, galera? A gente vai ficar aqui só 3 horas só para falar dos desafios. Né? Mas traz também dicas, né? Queria que vocês trouxessem dicas para quem quer montar um grupo de mulheres, um círculo de mulheres. Você estava começando a falar, né, sobre a identidade, traz para as meninas aqui. Eu acho assim, primeiro ver por que que você quer, qual a identidade que você quer, e não desista. Não desista. Insista, sabe? Continue. Uma coisa que eu já fiz círculos de mulheres com uma pessoa. Uma pessoa. Eu falei, vou fazer, porque quando eu comecei, eu falei assim, eu vou fazer nem que ver ninguém. Isso nunca aconteceu. Mas foi um compromisso que eu fiz comigo. Se não vier ninguém, eu vou fazer tudo que eu programei sozinha, para mim. Porque se não vier ninguém, é porque o ciclo é para mim. Então, se você montar um trabalho de círculo de mulheres, e em algum momento não vier ninguém, faça para você, porque você está precisando. Então, né, faz tudo aquilo que você programou para fazer com todas, para você fazer com você, sem pular etapas. E observa isso. Se vier uma pessoa, foi até interessante, porque quando veio só uma pessoa, eu falei, vou fazer. Eu falei, nossa, vai ser rapidinho, porque geralmente o nosso grupo começa às 3 da tarde e vai até em torno de 20 horas. Porque nós depois termina lá pelas 7, mas sempre tem a partilha no final, né? E aí é mais ou menos uma hora, o pessoal fica conversando, comendo e tal. Cara, esse grupo começou às 3 da tarde e foi até às 10. Foi o grupo mais longo, esse que eu fiz com uma pessoa só, que inclusive foi com essa que jogou a calcinha no fogo. Eu falei, caraca, eu achava que ia ser o mais light, foi o mais difícil, né? Eu já tive grupos de mulheres aqui que eu achei muito interessante também. Eu falei, a gente vai honrar as mulheres que hoje que não estão sangrando mais. Vamos fazer um trabalho só com elas. Eu achei interessante que só veio essas mulheres nesse dia e a luz foi embora. E a gente fez tudo no escuro, só a luz de vela e a lareira acesa. E quando a gente terminou, que a gente fez a nossa finalização, a luz voltou. Eu falei, não acredito, cara. Foram as deusas escuras mesmo. Na hora que a gente falou, cerrou o círculo e tal, que a gente fez o cone, voltou a luz. Todo mundo ficou assim. Então já aconteceram coisas, né? Então as dicas são as seguintes, né? Tem um roteiro do que você vai fazer, mas também relaxa se as coisas não acontecerem do jeito que você está achando que vai acontecer, porque a verdade é que nunca acontece, né? Mas sempre tem um roteiro do que você vai fazer, sabe? Um livro que pode te guiar, uma dinâmica, cartas. Utiliza quais ferramentas que você gostaria de usar. Tem um roteiro, mas saiba que no meio do caminho esse roteiro não vai acontecer. E acredite na sua inspiração, na sua vontade. Peça uma ajuda para os suas guias, para as deusas, te guiarem naquele momento que a coisa saía assim, pô, isso aqui não tá saindo do jeito que eu queria. Não se desespere. Respira e deixa acontecer. Deixa a criança nascer. O que que vai vir aí? Pode acontecer, e geralmente acontece, um negócio muito mais legal do que você estava achando que iria acontecer. Só se entregue para aquilo. Tenha as ferramentas, sabe? Cuide de você mesma. Insista, não desista com facilidade, porque as coisas não vão acontecer do jeito que você espera, porque as coisas não vão acontecer do jeito que você espera. Não vai, não vai. E confie na sua intuição, nas ferramentas, naquilo que você já tem, e saiba que quem vai seguir com você é porque elas precisam desse trabalho que você está fazendo. Confia. E se não vier ninguém no seu grupo, não fica triste. O grupo é para você. Aproveita. Faça isso, sabe? E sempre estude, procure outros grupos, frequente outros grupos, procure os lugares que falam, né? O Instituto Mãe Terra tem excelentes cursos que pode te ensinar. E fique estudando, porque a coisa também é sempre você estar estudando e estar em contato com outras mulheres. E É, assim você vai montando a personalidade do seu grupo, entendeu? é, E aí você veja também essa questão do cobrar. Cobrar é você ver o que é confortável para você, porque um grupo, ele tem custos. Tem um custo para você fazer um grupo.
Então, você perceba o que é possível e o que você quer com aquele grupo. Porque você pode fazer isso, sim, para você se monetizar, para você ter o seu dinheiro, porque essa coisa da mulher, essa coisa do patriarcado, né? Tipo, ai, a gente sempre tem que ser bonzinha, a gente não pode cobrar. Por que não? Sabe? Se você fizer esse trabalho, você está pagando por livros, você está pagando por cursos, você está pagando por cartas de conhecimento, por que não dividir isso também, trazer essa prosperidade? Trabalhe essa prosperidade também. Se você tiver uma dificuldade de cobrar por dor, se sentir mal, você tem algum problema com a questão da prosperidade. Então, olhe para isso e é aí que você tem que cobrar mesmo, sabe? Agora você tem que ver, putz, eu quero fazer isso, cobrando uma coisa realmente íntima. E aí você faz, você trabalha essa prosperidade no grupo, né? O que eu faço no meu caso? Como existem várias realidades, eu tenho aqui um caldeirão. Aí eu peço para as pessoas colocarem o dinheiro lá, que agora com o Pix ficou mais difícil das pessoas terem dinheiro físico, mas eu gosto de dinheiro físico. Eu falo, olha, vocês vão colocar esse dinheiro aqui, o valor do grupo aqui é R$ 80, já foi 53 por muito tempo, depois foi para 80, porque eu gosto desse número 8. Porém, eu falo o seguinte, R$ 80. Você não tem R$ 80? Tudo bem, traga o quanto você puder. E você não precisa falar para mim. Esse é o meu sistema. Não fale para mim. Na hora que chega a gente fazer o nosso trabalho de prosperidade, você vai chegar, você vai colocar o dinheiro dentro do caldeirão, você vai falar com a deusa que você quer. E você nem precisa falar para mim, Angélica, eu não tenho, não quero, porque isso não é um trabalho para mim. Esse é o sistema. Você vai falar com a deusa. Se você não tem hoje, por que você não tem? O que aconteceu? O que foi? Porque eu não quero também, sabe, Lu, deixar de receber as meninas porque elas não têm dinheiro naquele momento. Então, essa foi a forma que eu encontrei para que elas contribuem e trabalhem também essa questão da prosperidade, porque eu também não quero uma coisa assim, eu vou dar. Eu quero dizer que eu acredito que elas possam pagar, que elas possam movimentar. E qual é o valor que elas dão, não para o grupo, mas para o trabalho delas. Porque eu sei qual é o valor do grupo. E você sabe qual é o valor do seu trabalho? Essa aqui é a questão, quando a gente trabalha essa questão da prosperidade. Então, eu acredito que tudo isso tem que ser falado, porque se de repente você faz um grupo gratuito e depois você vê que você não está conseguindo bancar, como é que vai ficar? Sabe? Então, é isso, tem que ser colaborativo entre todas as meninas, né? Você tem que descobrir qual é o seu caminho, insistir, ter as ferramentas, ter conhecimento, trabalhar sempre o seu ego, e aí você consegue ir montando o que vai ser, realmente ser o seu grupo, né? Agora, com certeza, não vai ser aquilo que você pensa lá no começo. Você tem que estar preparado para se frustrar, senão você não leva o Não, grupo não, para frente. mas é um aprendizado maravilhoso, né? E você, Nara, É um aprendizado maravilhoso. que dicas para Então, montagem de um círculo de mulheres você pode trazer para a gente? Eu vou trazer dicas, inclusive trazendo também os próprios desafios, que foram algumas coisas que a Angélica falou. Estar com a terapia em dia é fundamental, porque a gente vai lidar com outras dores de mulheres e dores que muitas vezes vão ser nossas. Mulheres compartilham muitas dores. Então, estar com a terapia em dia é fundamental. Nem todo grupo de mulheres vai ser um grupo terapêutico. Então, não necessariamente você vai precisar ser uma terapeuta, mas o estudo, a busca constante para dar aquele suporte, e por isso a importância da terapia em dia, é fundamental. E isso entra, inclusive, de não ficar no papel da salvadora, que também é outra chaga do patriarcado para a gente. O quanto que a gente quer salvar todo mundo, o quanto que a gente vai ser valorosa se salvar todo mundo. E entender que esse não é o nosso papel. Eu falei muito de conscientização, mas eu também vejo o círculo de mulheres como esse despertar. Então, esse ciclo, inclusive para nós, e quando a gente se coloca nessa horizontalidade, acho que eu falei certo, é bem isso, é entender que sim, a gente é condutora, a gente é facilitadora do processo, mas ainda assim, tudo que está sendo trabalhado, em algum plano, em algum aspecto, está trabalhando em nós também. E é trazer esse autoacolhimento também. Eu vejo isso como dicas importantíssimas. Em relação à estrutura também, saber o que a gente quer trabalhar, saber
o que que vai ser desenvolvido, qual é a sementinha que a gente quer jogar ali. Como pagã, eu trabalho muito com deuses, e mesmo em ambientes religiosos, que não é da minha religião, eu trabalho como figuras arquetípicas. Elas não podem sair de mim e eu não vou sair delas. Então, eu trago também toda essa relação de linguagem das deusas, do que eu vou trabalhar, do que isso pode despertar nessas mulheres, é essa busca desse conhecimento, dessa coerência da fala e desse trabalho estruturado. Concordo muito com a Angélica sobre a questão do valor. Até hoje, as vivências que eu fiz foram gratuitas, porque, a princípio, para mim, a troca era experiência, então eu não tinha experiência. E, para mim, foi um grande pagamento. Atualmente, tirando o trabalho da secretaria, que é voluntário, os trabalhos que eu vou fazer, de fato, vão ter um valor. Por quê? A gente investe em curso, a gente investe em conhecimento. Eu, em específico, levo também um trabalho terapêutico. Então, tudo isso é agregador. Claro, a gente precisa encontrar formas para que todas possam participar. Ou fazer um trabalho gratuito na internet, que dá para todo mundo participar, ou selecionar vagas para que as pessoas possam também participar. Então, é pensar realmente nessas realidades. Outro ponto que eu acho importante para quem está começando, como eu, que tenho pouca experiência, é poucas pessoas. Porque não adianta, nesse momento, eu não saberia lidar com um grupo de 50 mulheres. Então, ter grupos pequenos, até para a gente poder dar o suporte, até para a gente manter ali uma ordem dentro do possível, da fala, do acolhimento, da compreensão, da visão de cada um, porque nem todo mundo vai falar, embora tenha a roda ali da fala, mas poder olhar para aquela mulher de fato. E com 15, 30 mulheres não dá para você fazer isso. É levar para elas de fato que elas pertencem a esse grupo, porque elas têm esse olhar. Elas vão se sentir vistas e a gente também vai se sentir vistas por elas. Então, eu vejo que, de fato, realmente é um trabalho conjunto. A gente não querer ser salvadora de ninguém, a gente entender o nosso papel ali, inclusive também como uma pessoa que está recebendo todo esse trabalho do grupo. Eu amei, eu achei isso muito, muito importante. E assim, você tocou num ponto que a gente não ouve muito, não, que é a questão da quantidade de mulheres. Isso é muito importante, sim, porque senão, isso independente de ter experiência. Porque a real é que o objetivo principal de um círculo de mulheres é a rede de apoio. Só que quando você tem 30 mulheres, 50 mulheres, fica muito difícil. Na verdade, sei lá, eu penso, se vocês que estão nos vendo, nos assistindo, conseguem, ótimo. Mas eu sou do seu time. Eu acho que grupos menores, eu acho que eles funcionam melhor. Eles são funcionais. Ah, mas É, eu quero atingir muitas mulheres. Então, escale isso, né? Como nós começamos falando, assim, eu pegue acho essas legal. primeiras mulheres e faça com que elas criem os círculos dela e você vai nos círculos delas para contribuir e tudo mais, porque eu acho que é legal você ter muitas mulheres e tal. Hoje em dia tem umas coisas bastante fortes, assim, de imagem, né? Como se, porque quando se quantidade significasse qualidade, não é? Então, porque você tem muitas pessoas, muitos seguidores, muito isso, porque você é alguém que faz um trabalho bom e relevante. Isso não é verdade. Na verdade, você pode ser um bom narrador de si mesmo, você pode ser um bom vendedor, você pode ser um bom marqueteiro, mas não necessariamente você é de fato bom naquilo. Então, eu acho que a gente ainda vive esse mundo muito de estética, e as redes sociais, elas alimentam isso de uma forma muito grande, e eu acho que o círculo de mulheres não é assim. Você pode, de repente, fazer uma vivência com 50 mulheres, colocando outras mulheres para trabalhar junto com você. Eu acho que isso é possível de ser feito. Mas não é exatamente um círculo de mulheres, né? Pode ser uma imersão, né? Então tem 50 mulheres, que tem umas 5, 6 mulheres que estão conduzindo ali, estão fazendo, com dança, com movimento, com vivências, beleza. Mas é um pouco diferente do que é um círculo de mulheres, porque o círculo de mulheres pressupõe algo que a Angélica trouxe, que é uma questão de irmandade.
mesmo que esses círculos sejam círculos assim, porque tem estruturas, e aí vou para as minhas dicas. Tem estruturas diferentes de círculo. Você pode ter círculos que são aquelas mesmas pessoas sem um final, não tem uma data para acabar. Isso pode acontecer. Você pode ter as mesmas pessoas num tempo X, né? No caso, sei lá, 13 encontros, 8 encontros, 10 encontros, não sei como que você vai estabelecer. Você pode ter círculos que são encontros individuais e que, assim, então, neste encontro será trabalhado isso. E as mulheres interessadas passam a entrar. Tudo tem os seus prós e tem também os seus contras. O grupo que começa, mas e são as mesmas pessoas e não tem tempo para terminar, tem uma vantagem muito legal que se constrói uma relação de clã ali, com tudo que é de bom e de ruim. Porque aí a relação de clã é relação familiar. Então, essa relação familiar de irmandade, ela pode ser, você tem que, como é um círculo, não tem dona, não tem uma dona, né? É um círculo, é importante que se crie uma cultura de clã para que não comece a ter, por exemplo, o encontro começa às 3 e tem gente que chega às 3h30, 3h40, 4h40, atrapalhando o fluxo de quem chegou na hora. E às vezes acontece, porque a gente já tem intimidade, a gente pode. Não, né? A gente tem intimidade, mas a gente tem, aquilo é importante para a gente, respeitar o tempo da outra mulher. O grupo que vai, tem um período e termina, é legal porque você consegue desenvolver um raciocínio de começo, meio e fim. Então, escolher os temas e tudo mais. Mas tem contra que acabou, fica um gostinho de quero mais e, né? Mas esse ir também pode ser algo bom para que elas façam o caminho delas também, né? E o grupo que é de encontros pontuais é muito bacana porque pode ampliar muito as mulheres, porém pode ficar mais difícil de estabelecer vínculos nesses encontros, né? Fica mais difícil. Então, quando você vai tratar de temas um pouco mais espinhosos, fica mais difícil. Se não for um grupo terapêutico, tanto melhor, porque se for terapêutico vai ser muito problemático. E num encontro você lidar com certas coisas, não consegue lidar, nem deve. Algumas coisas nem se deve se falar assim, tipo, depois vai embora, tchau. Por outro lado, você pode ter esses grupos que são de encontros pontuais e um outro que é como se fosse um círculo interno, né? Então, se abre a possibilidade de mulheres virem encontros pontuais. Nós vamos trabalhar, sei lá, a mulher borboleta da Clarissa Pinkola Estes nesse encontro. Programação, que a Angélica trouxe, tem um roteiro, programação, as mulheres sabendo o que vai acontecer, não tudo, porque é bom ter uma surpresinha, mas ela sabe mais ou menos o que vai rolar ali. E aí ela se interessa, ela paga, ela vai, ou para você que faz gratuito. Mas ter, de repente, um interno, sabe aquela mulher que sempre vai? De repente, você pode abrir a possibilidade de delas entrarem num círculo interno, tá? Então, são dicas que vocês têm que... O primeiro ponto é aquilo que a Angélica trouxe na primeira dica dela. Qual é a identidade do seu grupo? O que você quer? Quais são os objetivos que você quer? Eu quero um grupo que seja para trabalhar alguns temas para cura, então vai ter uma pegada terapêutica, ótimo. Então, com base nisso, você vai estruturando. E aí, com base na identidade, no que você quer tratar, quantos encontros são necessários? Você quer ter um começo, meio e fim? Você quer ter um grupo, um encontro com pessoas diferentes? O que você quer? E o que a Angélica trouxe também de cuidado com as suas expectativas, né? Reveja. Eu queria sim, mas eu tô vendo que, na verdade, eu não gostei muito. Eu achei que ia ser legal fazer assim, mas agora não tô curtindo. Muda! Você pode mudar, né? O que você acha? Você tinha levantado a mão, Angélica? Tem uma coisa muito interessante, cara, no grupo que você falou dessa questão de coisas que a gente não pode mexer no grupo, que eu acho interessante, porque uma vez eu tive uma pessoa, ela era já minha paciente, ela veio no grupo que ela queria muito participar de Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu tive que interromper, assim, porque ela era uma paciente psicótica, e aí eu percebi que algumas coisas, então, não dava para mexer. E aí eu tive que fazer um outro trabalho e interromper aquele trabalho com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nem todo mundo é psicólogo, de perceber, ter muito cuidado com o que eu vou aprofundar, porque tem coisas que podem ativar a psicose e o surto de uma pessoa que ele tem uma estrutura psicótica. Principalmente a parte de Então, vivências, né? exato, Catárticas. sabe?
tomar cuidado com isso. Então, é muito interessante a gente também ter um grupo que a gente conhece, quem está chegando, né? Aquela pessoa que está sempre indo. E aí você sabe até onde você pode fazer aquele trabalho. Se é um trabalho mais profundo, mas se for pessoas que você nunca viu que apareceu ali, melhor ficar mais na superfície, porque se tiver um psicótico e surtar, Você vai ter um aí você tem que trabalhão. chamar o SAMU, entendeu? E já E outra uma outra coisa, coisa né? Não importante, é porque você vai fazer um trabalho um pouco mais superficial que não vai ser extremamente curativo e profundo para a pessoa, né? com certeza, né? Uma outra coisa também que eu acho um desafio, assim, interessante, é quando a gente tem aquela irmã que quer falar 20 minutos no final. Tem a irmã que fala, tem a irmã que fala nada, fala três palavras e ok, e tem aquela que fica 20 minutos. Gente, uma vez eu participei, eu estava como participante, era até o grupo desse livro, né? Jornada da Heroína, que eu estava fazendo no meu grupo, só que eu estava assim, nossa, mas eu queria participar de um grupo sem estar nesse lugar, né? Meu grupo tem essa identidade. Eu sou a pessoa que conduz, eu se coloco, né? Que eu estou agora trabalhando isso. E aí, cara, digamos assim, a pessoa que conduziu o grupo nesse dia não foi. E quando chegou na hora de falar sobre o livro, sem mentira nenhuma, a mulher ficou 20 minutos falando. E eu começou a me dar um surucutico no meu cubico, falei, meu Deus do céu, eu não quero fazer isso, eu não quero ter que pegar o grupo, eu não quero, vou deixar, vou deixar. Mas quando deu 20 minutos, aí eu, pá, porque eu sei fazer isso, né, cara? Eu falei, então, aí eu fui lá e fiz o corte, porque esse corte é um desafio muito grande para quem é condutor. Fazer o corte sem ser violento com a pessoa, né? Porque você tem que deixar a pessoa ir falando, falando, mas você tem que fazer aquele corte, porque senão as pessoas não conseguem mais ouvir as mulheres. Imagina uma pessoa falando 20 minutos, né? Não dá. Aí, se tem um grupo muito grande de 30 pessoas, como é que vai ser? Se cada uma falar 1 minuto, são 30 minutos. Então, como fazer? Como conduzir? Eu acho que eu gosto de grupos pequenos. Também o meu grupo ele tem assim 6 mulheres e às vezes é um pouco mais, né? 8, 6, mas eu gosto muito do número 4. 4 eu acho ótimo, confortável, né? 5, aham, ok. 6, começou a 8, eu já tô achando, ó, tá bom, 8 tá ótimo. Mas porque é complicado, porque eu gosto, 4 pessoas, eu gosto de deixar as meninas falando, né? Mas É tem aquele legal do tempo, 4 também fases, né? Dá para colocar em ciclos, é bem legal isso aí, né? sabe? Eu gosto do 4, mas então assim, como cortar uma irmã que já está ali se É, excedendo, e às vezes você vê, quando ela começa a repetir a coisa, você vai, deixa a pessoa ir falando, quando ela começa a se repetir, ou ela sair da história para entrar em outras coisas, aí você chega e pá, é. ok, nossa, legal, Sabe uma bacana isso coisa daí que que você funciona falou, pá, pá, legal pá, 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 também, pá. com grupos um pouco maiores, né? Os meus grupos normalmente eram chegar a 13, né? O máximo é 13 mulheres. Eu escolhia sempre o Sim, máximo 13. Uma coisa que funcionava bastante, porque com 13 já é difícil com uma roda de conversa, já, né? Já é já difícil. tive 13, já Já tive dá, 13 já dá aqui. treta. Imagina quando entra a Dilma e a Margaret Thatcher no meio, entendeu? Então, sabe o que eu fazia? Cada encontro tinha um tipo bastão falador. Eu lembro direitinho que nesse da sabedoria era a Atena, a deusa, né? Então eu tenho uma coruja de pelúcia. Então você só podia falar se você tivesse com a coruja de pelúcia. Claro que na hora da Dilma e da Margaret Thatcher, a coruja de pelúcia quase voou na cabeça de uma da outra ali, né? Mas e quando a pessoa agarra a coruja de pelúcia, quer soltar mais? Pois é, exatamente. Aí vai isso que você trouxe, né? Quando você fazer um Ah, corte de forma amorosa, porque muitas vezes essa mulher, cara, ela não é ouvida nunca, né? Cara, ela nunca é ah, ouvida. Então ela já é ouvida, mas ela tem um histórico de desrespeito. E quando a gente fala de marcadores sociais, mais ainda. Então, cara, tem tanta coisa que é importante, por isso que eu acho que é muito importante, assim, vocês que querem montar círculos de mulheres, primeira coisa, assim, meu, vai em vários. Frequente vários para você, antes de você montar o seu, né? Vai em vários, né? Vá em vários para vocês poderem sentir. Olhar um e falar, cara, isso me inspirou. Olhar o outro e falar, isso aqui não é algo que eu quero fazer no meu.
Eu fui em um que eu achei interessante, eram 30 mulheres, e aí na hora que foi o final, que a gente fez todas as dinâmicas e tal, ela falou assim, pegou, né, o bastão da fala, passava e falou assim, você vai falar como é que foi o encontro em uma palavra. Era o que dava para fazer. Eram 30? 32 mulheres. É. Aí sintetiza, e aí a pessoa falava, solidariedade, amor e tal, e foi passando, né? E todo Mas mundo sempre teve o seu fica aquela. momento de fala. É, É. sabe, às E vezes a Ah, as gente dicas. conversando, e a gente conversando começam a vir ideias, porque as próprias condutoras poderiam se juntar dentro do possível, mesmo online, e fazer o grupo das condutoras, porque Vai ali ser realmente ótimo. seria um Outro lugar grupo. de acolhimento. E é. a Angélica falou falou algo sobre inferno, que eu acho que também pode ser uma dica muito legal para quando a gente está montando o grupo, porque lidar com as sombras é muito difícil. Então, é escolher o inferno que a gente quer caminhar, porque a gente já vive no inferno onde a gente não pode andar, onde a gente não pode pegar um Uber sem a ameaça de ser, vocês sabem o quê. Então, o inferno das nossas próprias sombras, e ainda mais tendo como referência, como ela falou, mas seja a deusa que for, a santa que for, aquela que leva a tocha iluminando, mostrando os caminhos, mas é a gente que vai caminhar também é muito importante. Claro, dependendo do grupo, vão ter falas e falas sobre esse inferno, mas eu vejo que levar para a mulher a escolha de que inferno ela quer caminhar é muito importante. Ah, perfeito, maravilhoso. Para Eu finalizar, levei as meus letras do amores, porque eu amei possível, esse né? encontro aqui nosso, né? Foi um ciclo de mulheres que a gente fez aqui. Para finalizar, eu queria que vocês trouxessem as suas palavras de incentivo e de inspiração para as mulheres que nos ouviram e nos viram até agora. O que vocês podem falar? Vou começar com você, Angélica. Eu vou dizer que vale a pena. Vale a pena, vá, porque você vai crescer. Se você tem minimamente esse desejo, acredite que existe dentro de você uma condutora. Vá descobrir essa condutora conduzindo, né? Vá descobrir o seu caminho caminhando, conduza o seu grupo e faça a sua jornada, conheça os seus espaços, estude muito, sabe? Não diz, se cuida, se cuida, se entregue na missão que você vai ganhar, porque vale a pena. No fim de tudo, quando você vê o resultado, você vê alguém jogando uma calcinha no fogo, sabe? Assim, você vê o crescimento. É muito bom você colher os frutos, né, do seu trabalho, assim. Vale a pena. Vá com firmeza. E também eu vou te falar, né, outra coisa. Eu me coloco à disposição, sabe? Se alguém quiser me ligar depois e perguntar, ouvir, então convidados. O círculo vai acontecer agora, né? A gente vai estar finalizando esse livro, mas o círculo é aberto, pode chegar. E se quiser também dicas, estou aberta aí, pode me contatar que eu estou aí. Entrem embaixo na descrição do vídeo, vai ter os contatos delas, vocês entrem em contato com você, Nara. É, realmente vale muito a pena, é um processo curativo, mesmo vocês sendo a condutoras, mesmo vocês sendo condutoras, é um processo curativo interno. Tem medo de começar, mas tem essa vontade, comece com as amigas. Então, reúne as amigas com um bolinho, com chá, com café. Vão ter ali dificuldades muito parecidas. Eu lembro muito do filme que, inclusive, foi a Lua que indicou para gente no curso, que é a Canina, onde ali na escolinha de música as mães, todas elas querendo ser perfeitas. Quando uma mostrou a imperfeição da maternidade, todas se abriram. Então, é começar mesmo pela nossa zona de conforto, que já não é confortável, e nisso a gente vai criando experiência. Reconhecer as dores de outras mulheres, reconhecer as nossas próprias dores, buscar esse trabalho terapêutico para si também, estudar e estar aberta e disposta. É isso. Ai, que lindo. Obrigada, as minhas deusas amazônicas, sempre deslumbrantes, incríveis, maravilhosas. Sou fã mesmo.
Obrigada a vocês que assistiram a essa gravação. Deixem nos comentários. Nara e Angélica, na descrição do vídeo tem os contatos delas. Entrem em contato, elas têm trabalhos muito interessantes. E também para bater um papo, tirar alguma dúvida, elas são muito acessíveis. Continuem acompanhando a Semana da Mulher aqui no Instituto Mãe Terra. Tem outros conteúdos muito interessantes para vocês também. Um beijo para vocês e até a próxima.